Tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo novamente nessa série de vídeos sobre o livro Conversando com Deus, do autor Neale Donald Walsch. O que eu vou fazer nessa série de vídeos aqui, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 do livro, então eu não vou simplesmente ler o livro aqui para vocês. Eu vou fazer uma série de comentários, obviamente de acordo com a minha visão, sobre o que eu aprendi com o livro, e a ideia é pegar estratégias, insights, para que na prática você tenha um caminho para a felicidade através da sabedoria desse livro, que é impressionante. Ele diz, inclusive nesse capítulo, que Deus, através dele, através do autor, respondeu as principais perguntas que ele tinha sobre a vida, sobre questões pessoais, sobre questões profissionais, sobre questões de relacionamento. E ele responde mesmo nesse livro, vocês vão perceber, para quem ainda não leu o livro, que faz muito sentido tudo o que ele diz aqui. E para você que ainda não leu o livro, eu aconselho muito que você leia o livro sim. Essa série de vídeos que eu estou fazendo é para quem quer se aprofundar mais nos conceitos do livro e trazer informações práticas para encontrar um caminho para a sua felicidade. Cada pessoa tem um próprio caminho e através dessas técnicas, desses conceitos e de todas essas ideias você vai encontrar sim o seu próprio caminho para a felicidade. Então, se tiver a oportunidade, leia o livro. Aqui no YouTube também tem alguns canais que tem áudios, audiobook, onde você pode escutar o livro se você preferir. Eu super aconselho, vale muito a pena. Então vamos aqui para o capítulo 1 do livro. Eu já gravei a introdução anteriormente, que é essa introdução do livro é um capítulo super importante. É interessante que você volte aqui no canal e veja, caso não tenha visto ainda, mas você não precisa ver na ordem, Cada capítulo tem os seus ensinamentos, os seus conceitos próprios. Aqui nesse capítulo 1, ele conta um pouco no início como é que aconteceu isso dele começar a se comunicar com Deus. Ele diz que ele estava num momento muito difícil da vida dele, então ele começou a escrever uma carta com muita raiva, com muito ódio para Deus, fazendo uma série de perguntas e perguntando mesmo por que a vida dele estava tão ruim, porque nada acontecia de uma forma agradável, de uma forma feliz, tudo que ele tentava fazer dava errado. E enquanto ele estava escrevendo essa carta com muita raiva, mas escrevendo porque era um hábito dele, não esperava ter nenhuma resposta, na verdade, mas aí ele disse que é como se a caneta repousasse sobre o papel e começasse a escrever, não como se ele estivesse recebendo um ditado. A mão dele simplesmente passou a escrever essas cartas e responder as perguntas dele, É muito interessante como aconteceu isso para ele, da forma que ele conta, até porque ele tinha muito ceticismo com relação a isso e foi um espanto para ele começar a acontecer dessa forma. E esse capítulo é interessante porque eles discutem bastante como que Deus se comunica com a gente, Eu já disse na introdução que quando a gente diz aqui Deus, cada pessoa tem a sua forma de chamar. Tem gente que chama de universo, tem gente que chama de cosmos, tem gente que chama de as leis da natureza, tem gente que chama de intuição, é a forma que você preferir, mas é esse sentimento que a gente tem de uma certeza muito grande que se alguma vez na sua vida você foi em frente com ele, você percebeu que ele deu certo de imediato. Para aqueles que de repente não acreditam em Deus, uma outra forma de você enxergar isso é através da intuição. Sempre que eu estou em encontros presenciais com alunos na universidade, eu pergunto para eles: vocês acreditam em intuição de mãe? E ali 95% das pessoas acreditam e até tem alguma história. Quando minha mãe diz alguma coisa, aquilo realmente acontece. Eu aprendi a, sempre que a minha mãe vem e me fala alguma coisa, prestar atenção e seguir aquilo que ela fala, porque é impressionante como aquilo acontece. Então é comum, até para as pessoas mais céticas, acreditarem em intuição de mãe pela força que ela tem.
Só que essa intuição de mãe, todos nós temos dentro da gente. A gente escuta essa mensagem o tempo todo. Então você pode considerar aqui que uma forma de Deus se comunicar com você é através da sua intuição, ou da sua própria essência, da sua alma, do seu espírito, trazer essa comunicação para você através da intuição. E a intuição ela é muito, muito assertiva. Eu bato muito na tecla da intuição porque ela tem um nível de assertividade incrível, divino mesmo. Então, quantas vezes na vida você tinha todas as informações racionais para realizar alguma coisa e ali, de uma forma racional, você tomou uma ação e aquilo não deu certo, aquilo não funcionou. Todas as informações estavam ali, você estava com a razão completamente no lugar e você foi testar e não funcionou. E num outro momento, só seguindo a sua intuição ou seguindo o seu coração, se você preferir, você tomou uma atitude e aquilo deu certo como mágica, funcionou, né? O nível de assertividade da nossa intuição, o nível de assertividade das mensagens que vêm do nosso subconsciente são muito mais poderosas do que da nossa razão, apesar da razão ter sim um ponto muito importante na nossa vida, em tudo que a gente faz. O que a gente não pode fazer é bloquear a nossa intuição. E a intuição funciona assim: quanto mais você confia nela, mais ela vai te dando insights, mais você vai tendo essa clareza e começa a se tornar uma pessoa, como alguns dizem, genial, uma pessoa super criativa, uma pessoa com visão de futuro. Sempre que a gente vê essas pessoas que têm essas características e a gente considera que é uma pessoa única, abençoada, na verdade todos os seres humanos têm essa capacidade. É que a gente de alguma forma bloqueou isso ao longo da nossa vida, parou de usar, até pela programação mental que a gente recebe ali de 0 a 7 anos, depois de 7 a 12 também, uma parte importante, você fica agindo de acordo com a sua programação mental e não de acordo com a sua essência, com a sua alma, de quem é você, e aí você acaba bloqueando a sua intuição. Então a sua intuição te manda mensagem, te manda mensagem, te manda mensagem, você, pelo medo, acaba não levando à frente essas mensagens, não realizando nada, porque sempre tem que ter uma ação, né? Essas mensagens que vêm pra gente, essas intuições, se você não colocar em prática imediatamente, você perde. E aí a intuição, como tudo no nosso sistema, conforme você não vai usando, ele considera que aquilo não é útil para você e para de funcionar. E dá para você recuperar. Isso eu ensino muito aqui nos meus vídeos, no meu método, o filme mais importante do mundo. Quais são as práticas que você deve fazer para retomar a sua intuição e passar a usar essa dádiva divina, essa coisa tão especial que a gente tem no nosso sistema, que você já tem aí com você. Ela provavelmente só está aí encoberta, apagada, é só uma questão de reacender e aproveitar de tudo isso. Uma coisa interessante que ele fala aqui, enquanto ele está ali se comunicando com Deus, Deus já dá um alerta para ele de que essa forma de comunicação que eles estão tendo no momento, que é através de palavras, né? Ele está escrevendo ali tudo aquilo que ele vem sentindo, mas as palavras são muito limitadas. E isso é uma coisa que eu já percebi faz bastante tempo, e toda vez que você tenta chegar em alguma razão ou até em alguma questão do que você vai tomar uma atitude na sua vida, você tenta racionalizar isso através das palavras, elas são muito limitadas e aí você vai ter resultados limitados na sua vida. Isso é normal e você dificilmente vai encontrar o caminho da felicidade, que é o nosso objetivo aqui, através da razão, através das palavras. Então ele diz que o segredo é sempre o sentimento. O sentimento ele é muito mais forte, ele é muito mais assertivo. Quer ver um exemplo que super funciona? Para quem é pai e mãe, ou você pode ver aí uma relação que seja próxima, de repente se você ainda não for ou pai ou mãe, eu pergunto: você ama o seu filho? E a resposta que vem é: amo muito. Você vê na expressão da pessoa o quanto ela ama o seu filho ou filha. Aí você pergunta para ela depois: tá, então me explica o tamanho que é esse amor.
e ninguém consegue explicar. É impossível você explicar para uma pessoa que, por exemplo, ainda não tem um filho ou uma filha, qual que é o tamanho desse amor, qual que é o tamanho desse sentimento, porque as palavras elas são ilimitadas, você não consegue trazer isso através das palavras. E isso funciona para tudo, né? Eu usei um exemplo aqui de filhos, mas todos os sentimentos que você tem, sentimentos superiores, você nunca vai conseguir explicar em palavras, você tem que sentir. É por isso que quando eu faço os meus cursos presenciais ou à distância, tem tantas práticas para que você sinta aquilo e transforme uma informação em conhecimento e sabedoria. Só a informação ela é muito limitada, ela é muito fraca. Então a informação é só um primeiro passo e é importante que você tenha todos os outros passos a seguir para que ele se transforme em uma realidade na sua vida. Ele diz que o segredo dessa comunicação com Deus, com o universo, com a sua essência, com a sua alma, com o seu espírito, com a natureza, da forma que você achar melhor, o segredo está nos sentimentos. E existem 3 sentimentos que você precisa ficar atento: o sentimento de alegria, o sentimento da verdade e o sentimento do amor. Na verdade, o amor ele é um sentimento base para tudo. Nós temos apenas 2 sentimentos: amor e medo. E você ficar atento para isso, você vai ver que o seu nível de assertividade é muito grande. Então, se você está com uma alegria muito grande, e como é que a gente consegue diferenciar alegria de ansiedade, por exemplo? A alegria é no momento presente. Então, se você está ali muito ansioso porque vai fazer uma viagem no futuro, por exemplo, e aquilo vai te deixar alegre, você está julgando que aquilo vai te deixar alegre, você está com um sentimento de ansiedade e não com aquele sentimento de alegria que é no momento presente. Ele tem muito mais a ver com uma paz, né? A verdade vem por aí também. Como é que você sabe que uma coisa é de verdade ou que uma coisa é uma mentira para você, que faz sentido para você na sua vida? A verdade, ela sempre vem do amor e não do medo. Então, sempre que você tem uma ideia para realizar uma ação, você pode perguntar para você mesmo: essa ação que eu vou realizar vai me fazer feliz? Vai me fazer crescer de alguma forma? Se a resposta é sim, você precisa fazer uma segunda pergunta, que é: essa ação que eu vou tomar vai prejudicar alguém? Vai machucar alguém? Vai fazer mal para alguém? Se a resposta é não, pronto, pode ir, que o nível de assertividade é muito grande. Vai dar certo, e vai dar certo em níveis que você às vezes nem contava, nem esperava. Isso é o que você pode deixar, sim, para o universo. Como é que é o nosso acordo com o universo para que as coisas deem super certo? Ele te manda essa intuição, esse insight, você entra em ação imediatamente, essa parte é sua. Você vai entrar em ação para fazer aquilo que a intuição veio, você não consegue ver o sistema completo. Às vezes você tem a ideia para iniciar um negócio e é uma ideia muito pequena ainda, você não consegue imaginar ele como um todo, esse seu novo negócio. Mas essa pequena ideia que você tem que colocá-la em prática imediatamente. Às vezes só tem o nome para o novo negócio. Você não pode ficar com isso aí. Você tem que de repente lá registrar o nome do seu novo negócio, já é um primeiro passo. E aí o universo ele vai te levando, às vezes no momento que você vai registrar, você tem um segundo insight, e aí você vai lá e realiza esse insight. Então a parte da ação é o que está com a gente, é o que você tem que fazer a todo momento. A intuição vem, você muito rapidamente coloca ela em prática, e aí você vai ver que parece que os caminhos vão se abrindo. Parece que cada ação que você toma é como se uma nova porta se abrisse, com um novo insight para você tomar uma nova ação, mas a ação está sempre com você. Ninguém vai realizar essa ação por você. Aí que está um ponto muito importante, que algumas pessoas fazem visualizações, meditações e tem esses insights, mas não tomam a ação. E aí nada se resolve, nada acontece. A ação é um ponto primordial. Então fique muito atento a esses sentimentos. Amor, verdade, alegria. Tem isso? Tem. Vai te fazer bem? Vai te fazer feliz? Vai. Não vai prejudicar ninguém? Não.
faça, por mais absurdo que ele possa acontecer, que ele possa aparecer para você nesse momento. E como eu disse, nós temos esses dois sentimentos, do amor e do medo, e um dos grandes medos que nós seres humanos temos é o medo de ser julgado. E ele bloqueia a gente demais. Então às vezes você tem uma ação de uma coisa que você quer fazer e pelo medo do que os outros vão pensar você não faz. E aí você bloqueia a sua própria vida, a sua própria felicidade, as suas próprias realizações por um medo do que as pessoas vão pensar de você. E isso é uma ilusão, é um medo bobo, é um medo que não ajuda em nada. Então passe a realizar sim esses insights que você tem, que aí você vai começar a perceber a maravilha dessa sincronicidade, como as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural e, se você preferir chamar, de uma forma divina. A gente tem muito um culto aos gênios, né? A gente diz, aquela pessoa nasceu genial, nasceu iluminada, nasceu com uma estrela. Qual que é a grande diferença desses gênios iluminados que têm uma grande estrela? Eles são atentos a esses insights e eles realizam, e realizam, e realizam, e realizam o tempo todo da vida deles. Você nunca vai encontrar um gênio que não é um realizador. Até porque se existe um gênio que a gente em algum momento tratou ele como gênio e ele não foi uma pessoa realizadora, você vai ver que ele some ao longo da história. Ele tem alguns lapsos de genialidade, mas ele, por não ser uma pessoa que coloca em prática, ele simplesmente some. Então, um compositor que tem ideias maravilhosas para compor, que não passa para o papel, aquilo se perde e não acontece nada. E daqui a pouco as ideias maravilhosas começam a sumir. Se você tem uma ideia maravilhosa para pintar um quadro, fazer arte, o mesmo. Se você tem grande criatividade para negócios, por exemplo, e não vai à frente, você vai perder isso. Se você tem grandes insights de repente fazer o bem, ajudar o próximo e não faz nada, você vai perdendo tudo isso. Então, quem são os grandes do mundo? Essas pessoas aí, 2, às vezes 1%, às vezes 0,5% da população mundial. São as pessoas que têm os insights, como todos nós, mas eles colocam em prática, eles vão lá, realizam essa ação e aquilo vai acontecendo, às vezes num curto período de tempo, às vezes num longo período de tempo. Alguns gênios tiveram que realizar o que eles realizavam por muitas e muitas e muitas vezes até que aquilo se tornasse uma realidade. Mas é impressionante, se você for acompanhar os grandes gênios da história, aqueles que tiveram mais dificuldade, aqueles que mais demoraram para realizar algum grande feito, mas que insistiram por um longo período de tempo, normalmente a realização é muito maior, muito mais especial. Então você pode usar esse insight para você. Se você está tentando realizar alguma coisa e está difícil, está demorando, mas você está insistindo e parece que demora a dar certo, pode ser que você esteja prestes a realizar algo maravilhoso e muito grandioso, muito especial, muito diferenciado, porque o tamanho e o nível de obstáculos que você vem superando e pelo período de tempo que você supera eles, talvez também seja o tamanho do seu prêmio, do seu presente. Então vale muito a pena insistir e continuar ouvindo esses insights e colocando em prática sempre, imediatamente. Outra questão que tem aqui que é muito interessante nesse capítulo, que para mim foi um divisor de águas entender esse conceito, que ele diz que é a base da ciência, né? Todas as grandes descobertas do mundo partiram do princípio de que aquela hipótese atual talvez não estivesse certa. Então, se a gente ficasse com as mesmas hipóteses de sempre, de que a Terra é quadrada, por exemplo, e não fosse buscar novas informações, de repente questionar essas hipóteses, a gente já está parado, bloqueado no mesmo ponto. E é sempre isso que eu trago para as pessoas nesse ponto, que eu acho que é um grande diferencial. Você tem que fazer uma pergunta muito sincera para você mesmo se você está em busca da felicidade. Você é realmente feliz hoje em todas as áreas da sua vida? Eu, dentro do método O Filme Mais Importante do Mundo, eu utilizo 7 grandes áreas da vida e outros métodos utilizam 10, 12, 3, 5, eu já vi
várias formas, não tem certo ou errado, é aquilo que funciona melhor para você. Você pode pegar um deles como base e ver o que faz mais sentido para você. Mas você está hoje realmente feliz e realizado em todas as áreas da vida? Se sim, segue com o seu plano, segue com o seu projeto, porque ele está funcionando, né? E é importante que você siga com ele evoluindo nesse projeto, mas com essa verdade, entre aspas, com essa crença que você tem de acordo com as 7 áreas da vida, né? Eu digo as 7 áreas porque algumas pessoas têm crenças muito positivas com a família, mas às vezes crenças muito negativas com relação ao dinheiro. Outras têm crenças super positivas com relação à parte do trabalho, mas têm crenças super negativas com relação a relacionamentos, por exemplo. Então, é importante você enxergar essas áreas diferentes, porque às vezes você está voando numa das áreas e está voando como um meteoro para a Terra para ser destruído em uma das outras áreas, e uma área só da sua vida que esteja enfraquecida, ela pode destruir todas as outras áreas. Então é muito importante você olhar para elas de formas separadas. Então, se você está feliz em todas as áreas, segue com o seu plano, que ele está dando super certo, é só você seguir nesse rumo. Se você não está feliz em alguma dessas áreas, que tal questionar suas próprias verdades, né? Então, às vezes você está infeliz no seu relacionamento, é porque você julga que o seu marido ou esposa, namorado ou namorada, noivo ou noiva, seja o que for no seu momento, ele é XYZ. Você pensa um monte de coisas com relação àquela pessoa, julga que o seu relacionamento está ruim por causa dela, né? E tem essa verdade e tem os seus resultados graças a essa verdade. Que tal questionar um pouco isso, né? Essa hipótese de que de repente você não está certo, porque fato é que não está dando certo, né? Então isso é uma coisa que eu também volto muito para a parte de espiritualidade. Se você não acredita que existe algo maior, como Deus, como o universo, como as leis da natureza, como alguma energia maior, uma inteligência maior que rege tudo isso aqui na Terra, se você não acredita nisso hoje e está infeliz, que tal olhar para isso e começar a questionar, começar a ir buscar, ler, pôr em prática? Não é que você vai ter que simplesmente acreditar em Deus do nada. O meu convite aqui é para que você não seja uma pessoa preconceituosa. Esse é o meu convite. Pessoas preconceituosas são aquelas que têm um pré-conceito sobre alguma coisa. Então elas não conhecem sobre aquilo, nunca foram estudar e têm um conceito simplesmente pelo achismo daquilo. Isso é a maior forma de ignorância que uma pessoa pode ter. Então, às vezes, você pode não se considerar uma pessoa preconceituosa porque você não tem preconceito racial ou não é homofóbico, por exemplo. Isso incrível, porque seriam 2 preconceitos absurdos, né? Você pensar que uma pessoa, por ter uma opção sexual ou por ter uma cor diferente da sua, é menos ou é mais, isso é um absurdo. Tudo bem, muito bem, mas existem outros tipos de preconceito. Então, se você tem um preconceito contra a espiritualidade e nunca foi estudar, nunca colocou em prática, nunca tentou meditar por um período longo de tempo para ver se aquilo realmente é uma bobagem ou não é, simplesmente você tem um preconceito sobre aquilo, é uma grande bobagem sua. Muitas pessoas têm preconceito contra profissões, por exemplo. Então você tem um grande preconceito contra coaches. Coach não funciona, é uma bobagem e tudo mais. Se alguma vez já fez um processo de coach de pelo menos 10 sessões na sua vida, você foi estudar com algum coach, foi ver o que é um coach ou não? Você viu 2 vídeos na internet e já realizou o seu preconceito. Então preconceito vem de muitas coisas. Preconceito talvez seja o maior causador de ignorância. E ignorância causa infelicidade. Infelicidade na hora. É instantâneo, né? Então, tenta avaliar se você está feliz ou não, né, em todas as áreas da vida, e talvez se você não esteja feliz em uma dessas áreas, olhar com carinho para algum preconceito que você pode ter aí que você não está percebendo e
questionar ele, ir lá e colocar em prática. Então, se você tem um preconceito contra coaches, como eu disse aqui, vai lá, faz um processo de coach de pelo menos 10 sessões, e depois dessas 10 sessões você vai poder dizer o que você tem com relação à profissão, ou pelo menos com relação àquele profissional, né? Testa mais um, se aquele não deu certo. E aí você pode sim desenvolver o seu conceito sobre aquilo. Mas às vezes, por pura ignorância e preconceito, você está deixando de ser feliz, deixando de progredir, de evoluir na sua vida, porque é uma pessoa preconceituosa. Às vezes você até julga muito pessoas preconceituosas por outros tipos de preconceito, mas você pode ter os seus também. Normalmente nós temos, é raro quem não tem algum tipo de preconceito, e normalmente o ponto da sua vida que não te transforma numa pessoa mais feliz vem desses preconceitos que a gente tem. Então, como uma mensagem final aqui desse capítulo, eu vou fazer um convite para você. Preste atenção nas sincronicidades da natureza. Vai a algum lugar onde tenha natureza, pode ser da janela da sua casa, do seu apartamento. Às vezes, se você num momento não está podendo sair de casa, como no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em quarentena, né, por causa do Covid. Então, se você está nesse momento, coloca no YouTube cenas da natureza e olha para elas. E preste atenção na sincronicidade maravilhosa que essas cenas têm, né? Como tudo ali se transforma, esse ciclo de vida e morte. Sempre que acontece uma morte, vem uma vida em sequência, né? De como tudo vai se transformando, um fruto que apodrece acaba virando às vezes adubo para uma outra planta, que vira alimento para algum tipo de animal, e é impressionante toda essa sincronicidade como a natureza acontece. Então isso demonstra assim que existe uma inteligência superior, e todos esses animais e seres da natureza fazem tudo sem a razão, eles fazem através da intuição, eles simplesmente são, né? Se você pegar um peixe, chegar para ele e falar assim, você não pode sair da água, ele não vai entender o que você está falando. Ele simplesmente é aquilo. Se você tirar ele da água, ele vai ver que tem alguma coisa ruim, que está incomodando ele. Mas ele não tem essa razão, não posso estar fora da água, né? E isso funciona para tudo na natureza. Eles simplesmente, se você preferir, seguem a intuição e tudo vai acontecendo de uma forma fluida e maravilhosa para eles. Aí eu te pergunto, nós, seres humanos, que nos julgamos tão especiais, tão diferenciados, tão mais evoluídos, será que a gente também não tem esse poder? Esse poder de estar nessa sincronicidade do universo e de acordo apenas com a nossa intuição, com esses sinais que a gente recebe, que vem muito mais dos sentimentos e não de uma voz, de uma palavra ou de alguma coisa assim. Vem dos seus sentimentos. Que tal você simplesmente seguir o seu instinto, seguir os seus sentimentos e entrar nessa sincronicidade do universo, assim como tudo na natureza? Normalmente, o que é o seu mapa da vida, a sua missão aqui na Terra, ela acontece de uma forma muito fluida. As coisas simplesmente vão acontecendo. Não quer dizer que não tem que ter um esforço da sua parte de colocar esses insights em ação, e às vezes você não quer perder o jogo ali para o seu sistema límbico. Isso é um assunto para um outro vídeo, eu vou explicar mais para frente, mas a gente tem essa tendência a ficar na nossa zona de conforto, e a nossa zona de conforto não é a nossa zona natural. Nossa zona natural como seres humanos é a zona de crescimento, onde você está realizando o tempo todo coisas novas, realizando esses insights. Mas a gente tem algumas questões aí que vêm aí até de um DNA de muitos e muitos anos de tentar economizar energia, mas é uma coisa que hoje em dia já não faz mais sentido nesse nosso momento de vida, onde a gente tem geladeira, tem supermercado, tem condição de ter essas coisas a todo momento, então você não precisa economizar energia como os homens das cavernas precisavam, porque eles não sabiam quando teriam o próprio alimento. Então, sai dessa sua zona de conforto aí, vai em frente, mas você vai ver que quando você realiza os seus insights é tudo muito fluido, tudo muito assertivo, tudo muito tranquilo, tudo muito em paz, tudo muito dentro do sentimento do amor e não do sentimento do medo.
Então é isso, espero que esses comentários e sugestões que eu fiz aqui em cima do capítulo 1 do livro Conversando com Deus, do volume 1, que são 3 volumes, tenham ajudado você de alguma forma. Se isso te ajudou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque as mensagens desse livro que eu estou trazendo aqui, de uma forma um pouco mais tranquila às vezes, né, desmistificando algumas coisas e trazendo mais para a prática mesmo, pode ser o caminho para a felicidade daquela pessoa. E se tiver a intuição de repente mandar esse arquivo para alguém e você não manda, você pode estar bloqueando a sua intuição mais uma vez na sua vida e ela vai sumir com o tempo e você pode estar deixando de fazer o bem para aquela pessoa e para você também. Então compartilha com o maior número de pessoas possível esse vídeo, se você julga que isso pode ajudar as pessoas. E também, se você quiser receber conteúdos diários sobre como evoluir como ser humano, como fazer uma reprogramação mental para parar de viver com crenças que só te prejudicam, e também de como desenvolver essa sua intuição, eu tenho um canal VIP no Telegram que é 100% gratuito e você pode acessar ele através aqui do link que eu vou deixar na descrição, para que você possa receber conteúdos diários e técnicas e ferramentas e conceitos diários para viver de acordo com a sua essência e para viver feliz, tranquilo, em paz, de acordo com o que você merece. Tá bom? Super obrigado por ficar aqui comigo e até o próximo vídeo.